Bom, vamos mostrar a execução do sistema de estoque. Então, temos 4 opções: adicionar produto, listar produto, remover produto e sair. Vamos começar com a primeira, então vamos adicionar um produto. Bom, o ID ele não pode ser string, tem que ser um número inteiro válido. Então, por exemplo, número 1, o nome pode ser uma geladeira. O preço, ele não pode ser também string, mas ele pode ser ponto flutuante. E, por enquanto, só temos dois tipos, que são livro e eletrônico, mas posteriormente pode ser adicionado justamente pela forma como foi criada via programação orientada a objetos. Vai ser bem tranquilo adicionar novos tipos. Nesse caso aqui vai ser um eletrônico, que é uma geladeira. Vai perguntar a marca. Se fosse um livro, como vou mostrar posteriormente, ia perguntar qual é o autor. Pronto, a marca, vamos dizer que é uma Brastemp. E pronto, o produto foi cadastrado com sucesso. Aí se formos em listar produtos, ele já vai aparecer com ID, nome, preço e a marca dele. Aí vamos adicionar outro produto só para mostrar como seria se fosse adicionado um livro. Então, o ID pode ser 2, o nome do livro pode ser Memórias por Imagens Brás Cubas. O preço dele, vamos dizer que é R$40. E ele é um livro, autor Machado de Assis. Pronto, ele foi cadastrado com sucesso. Agora, se formos listar o produto, olha como vai aparecer. Apareceu o ID, como já apareceu o primeiro produto da geladeira, e agora o 2, que é meu nome, memória póstuma de Brás Cubas, o preço é R$40, e o autor, diferentemente da primeira opção, quando colocamos eletrônico, agora é um autor que pede, não uma marca. Agora, a terceira opção que temos, que é remover o produto, ela precisa do ID. Então, por exemplo, nós temos dois produtos na nossa lista, um ID1 e ID2. Basta escolher um deles. Quando formos listar novamente os produtos, ele vai ter sumido. Então, se eu for remover outro produto, vou colocar 2, se for listar novamente, não terá nenhum produto cadastrado. Então, essa foi a execução do nosso projeto. Então, vamos saindo. E é isso. Bom, esse aqui é o nosso diagrama de classes UML, do nosso sistema de controle. Então, vamos ter 4 principais pacotes, que seriam baseados no padrão MVC e no padrão de projeto Factory. Então, vamos ter o controller, o model, o view e o factory. Além do main, só para executar alguns métodos do sistema de controle, da classe sistema de controle. Então, ele vai ter, o main vai ser uma dependência fraca do sistema de controle, porque ele vai precisar do sistema dos métodos do sistema de controle, iniciar. O sistema de controle, o controle no geral, ele vai servir como a intermediação, né, para garantir que ele coordene todos os outros pacotes, como view, model, factory e DAO, né? Seria o DAO aqui está sendo um subpacote de model. Então, bem, ele vai ter uma associação simples com terminal view, associação simples, associação com banco de dados, associação com DAO e uma associação com Factory, né, o produto Factory. E bem, aqui ele vai ter algumas formas, né, de controle, fazer alguns ajustes e pronto. Aqui temos o Terminal View, que ele vai ser responsável por mostrar as informações na tela, né, fazer a interação com o usuário. Ele vai ter vai usar o scanner para pegar as informações, né, ler o comando inserido pelo usuário. Vai mostrar, fazer algumas formatações simples para mostrar na tela. E temos aqui o DAO, né, que é um pacote que vamos usar o padrão de projeto. Ele vai servir como uma persistência de memória, então o controle ele vai interagir, né, com o DAO, só que ele não sabe, não precisa saber, no caso, o tipo de onde vamos armazenar a informação. Por exemplo, nesse nosso caso, nosso projeto, vai ser via memória RAM, né, memória. Só que, por exemplo, se colocássemos que seria via banco de dados, o controle não seria afetado nesse sentido, porque ele só pegaria as informações, ele não precisa saber onde está sendo armazenado. Então, um padrão do projeto tal. Aí, o banco de dados é também associado com o sistema controller, vai pegar as informações principais. E o banco de dados é a implementação do DAO. Além disso, ele também vai garantir o uso do padrão de projeto Singleton. Ele vai fazer a instanciação de forma estática, né? Além disso, ele vai fazer uma associação com ele mesmo, por causa da instanciação, para garantir que só haja uma única instanciação. Aí vai ter o static, que também no getInstance, juntamente com o synchronize, né, para evitar
a concorrência, então não vai ter esse problema, apesar que no nosso projeto aqui, como vai ser via terminal, somente terá uma instanciação padrão, mas por questão de prática, né, convencional, foi adicionado o Synchronizer. O banco de dados ele se relaciona com o produto vai ter atributos final, né, então ele não poderá ser modificado, justamente porque no nosso projeto as funcionalidades são só adicionar, listar, remover e sair. Então não teremos a opção de alterar, que poderia ser facilmente implementado ou adicionado posteriormente, já que pela forma como está estruturado nosso projeto, isso não seria muito difícil. Então ele vai ter vai ser um produto, é uma classe abstrata, né? Então ele vai ter, por exemplo, o getTuple, que vai ser necessário implementar nas suas classes filhas para conseguir ser herdado, né? Então, por exemplo, livro e eletrônico herdam de produto. Então eles precisam implementar o getTuple. Nesse caso, o getTuple aqui vai ser um novo, vai ser livro, o getTuple aqui vai ser eletrônico. Então ele vai precisar implementar. Aí também temos no produto a toString, né, para formatar de forma bonitinha, mostrar o nome, preço, ID quando for chamado o objeto, já que inicialmente o toString só vai retornar o endereço de memória dele. O livro vai ter que sobrescrever os métodos, né, o método getTuple e somente também o toString para adicionar o autor. Assim como aqui também o getTuple vai ser sobrescrito e o toString também, porque é necessário acrescentar a marca. Então, por fim, temos o padrão de projeto Factory, que vai fazer a abstração da criação de objetos livro e eletrônico para o sistema de controle. Então, vamos ao projeto Factory, né, o padrão de projeto Factory. Então, ele cria, né, create, e ele ele simplifica o trabalho do sistema de controle, né? Aí o sistema de controle não vai precisar instanciar o livro nem o eletrônico, ele só vai comunicar com o Factory. Bom, essa aqui é o nosso código, foi escrito em Java na IntelliJ. Então, ela está dividida aqui em quatro principais pacotes, que é o controller, o factory, o model e o view. O view, o model e o controller são baseados no padrão arquitetural MVC, né? Aí pronto, aqui temos nosso model. Como é um sistema bancário, bancário não, um sistema de estoque, ele vai armazenar produtos, né? Só que esses produtos, no caso o produto aqui, ele não podemos armazenar um produto genérico, né? Ele definir o que ele é. Então ele aqui vai ser uma classe abstrata. Ela também vai ser imutável nos seus atributos, porque não teremos a opção de alterar. Pode ser facilmente adicionada depois. Então ela só vai pegar os métodos e getters. Então ela vai botar público para conseguir o preço, conseguir o ID e conseguir o nome. E os métodos são conseguir formatar em detalhes básicos, né? O detalhes básicos vai formatar em detalhe a string, né, em uma forma bonita para o usuário enxergar. E o public abstract tipo vai ser para as classes filhas implementarem. Então vai estar em livro e eletrônico. E aqui, por fim, na classe produto, vamos ter o toString, que inicialmente ele só vai, se você pedir para imprimir na tela um objeto, né, um objeto, ele vai imprimir o toString original, que seria só o endereço de memória dele, né, onde está alocado. Isso não queremos, principalmente para o usuário. Então, usando o método detalhes básicos, em vez do toString retornar o endereço de memória, ele vai retornar esses detalhes básicos. Então, aqui temos a implementação do livro, um outro tipo de produto, né, que é a especialização do produto. Então, ele vai ter um atributo adicional, que é o autor, também será imutável, que não poderá ser mudado. Então, temos a aplicação do getTuple, né, que agora ele vai retornar tipo no getTuple. E ele também vai fazer sobrescrever o toString, porque é necessário utilizar principalmente adicionar, né, o autor, porque ele no produto ele só vai ter ID, nome, preço, ID, e aqui também tem que adicionar o autor. E ele também tem o método getter para retornar o autor.
Então o eletrônico vai seguir mesmo princípio. Ele vai ter um atributo adicional, que seria a marca, né? Ele vai ter um construtor adicionado também com a marca, só que ele precisa utilizar o construtor da mãe, né? Por isso usamos o super, e adicionar a marca, o valor agora, né? Será para instancializar o objeto eletrônico. E aqui vamos sobrescrever o getTypo para eletrônico, o toString para adicionar a marca, né? E o getMarker só para retornar o valor. Aí temos também o Product Factory, que ele vai servir para evitar que o controle tenha que fazer toda a instanciação. Então ele vai simplificar o trabalho do, do sistema de controller. Então ele vai ter dois tipos, né? Vai um switch case, então vai ter o caso 1, quando for livre, e o caso 2 quando for o eletrônico. Então ele vai utilizar a construção específica desses objetos, né? Dessas classes. Então, ele vai instanciar uma classe correta, né? Usando o construtor correto. Aí temos o view, ele vai servir para criar um painelzinho, né, bonitinho, porque vamos fazer a execução, né, a interação com o usuário vai ser feita a partir do terminal. Então usamos uma classe terminal view e ela vai pegar um scanner, né? Ela vai pegar as informações que o usuário digita. Então ela vai ter, né, um sistema de estoque, ela vai ter as opções, que é adicionar produto, listar produtos, remover produto, e ela vai fazer uma validação para não for adicionar nenhuma coisa inválida, né? Então, se não adicionar número, não vai ser aceito, né? Vai ter que refazer o comando, então não vai ter uma validação, né? Não vai deixar que não seja validado, né? Seja adicionado coisas que não queremos. E aqui ele só vai retornar os dados, né? Quem cria os objetos é o factory, né? No caso, o factory e o controle, já que tem alguns objetos que o controle tem que instanciar ele mesmo, né? Então aqui ele vai só fazer pegar uma string, se aqui for um double, e se for um inteiro e double ele vai fazer uma formatação, né? Então não podemos ser uma string, tem que ser um número válido, né? E aqui ele está o produto, ele vai para utilizar no caso do módulo, né, no DAO, ele vai utilizar o banco de dados, né, para mostrar as informações e a lista de produtos que temos atualmente. Então aqui ele vai utilizar a string, né, que colocamos tanto no livro quanto no eletrônico, vai mostrar específico para ela, e por fim vai mostrar a imagem, né, que queremos. Caso essa informação se foi verdadeiro, teve sucesso, se falhou ou qualquer outro tipo. Então aqui temos no DAO, o model ainda, voltando no model, temos o banco de dados, que vai ser a nossa persistência, que vão utilizar uma interface DAO, que vai ser o padrão do projeto que vamos usar, que ele vai evitar, ele vai fazer a separação da persistência dos dados, né? Então vamos fazer o que tenha três principais métodos, que é o salvar, o listar e o remover, que são as principais ferramentas que o usuário vai ter acesso. Então aqui o banco de dados vai implementar o DAO, só que ele vai utilizar um construtor privado, porque queremos que só exista uma instanciação. Então ele vai utilizar o padrão do projeto singleton. Então ele vai pegar a instanciação, vai voltar nela, né, vai instanciar ela mesma, a própria classe. Aí ela vai fazer no public static banco de dados quer instance, ela vai fazer um synchronize para garantir que não vai haver concorrência, né? Então não vai ter a possibilidade de instanciar ao mesmo tempo, não no mesmo segundo as mesmas informações, né? Com várias threads, só que no caso aqui não seria necessário o synchronize, porque vamos fazer via terminal, então só teríamos uma instanciação no máximo. Então ele vai fazer a validação, né? Se nunca tiver uma instância, então ele vai instanciar. Se já teve uma instância, ele retorna a mesma instância já utilizada. Aí ele vai fazer implementar, né, o salvar, implementar o listar todos e o remover que é necessário da interface DAO. Então aqui é a implementação para fazer a persistência dos dados. E por fim temos o sistema controle que vai fazer a integração de todas esses contratos, esses pacotes do view, do modo, né, fazendo a integração entre eles. Então temos o sistema de controle vai fazer
a instanciação do objeto, do terminal view. Ele vai fazer também ele vai fazer o getting instance, já que ele não pode instanciar o banco de dados, já que ele é privado, então temos só o getting instance para garantir, justamente pelo padrão singleton, e só vai fazer uma instanciação. Então ele vai fazer um iniciar, né, que vai fazer um produtozinho, fazer o uso do cadastrar produto, listar produto, remover produto do banco de dados. E aqui ele vai fazer o cadastro do produto, vai usar o model, né, o model e o view, já que o view está usando o model, né, o view vai mostrar na tela as informações, por exemplo, digitar o ID, quando for cadastrar um produto, né. Aqui, para listar o produto, ele vai só utilizar a lista que o view vai fornecer, e para remover o produto, ele também vai pegar a informação do model e mandar para o view, né. Então, essa vai ser a implementação do controller. E por fim temos o main, que o único papel dele, a única responsabilidade dele para fazer a interação é só instanciar o objeto do sistema controller e utilizar o método iniciar. E basicamente é isso o nosso código.